Olá, bem-vindo ao quadro. Vamos começar com nossas aulas de reprodução das angiospermas. As angiospermas já possuem flores e essas flores geralmente apresentam atrativos. Então, representando aqui uma flor, nós temos o receptáculo, as sépalas, agora as pétalas, que têm a função de atrair agentes polinizadores, por isso são coloridas. Temos aqui também o carpelo, que em conjunto formará o gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina, e também os estames, que é a estrutura reprodutora masculina. Em conjunto, formarão o androceu. Temos aqui a nossa flor e vou desenhar as estruturas reprodutoras masculinas e femininas separadas. A estrutura reprodutora feminina é composta pelo carpelo e ele apresenta uma abertura, que é denominada estigma, uma porção tubular, que é o estilete, e a porção dilatada, que é o ovário. Neste ovário, nós vamos encontrar os óvulos. Então, ampliando aqui essa região dos óvulos, e aí relembrando da última aula, nós temos aqui este óvulo, que é formado pelo integumento, o nucelo, que é um tecido nutritivo, e o saco embrionário, que será o gametófito feminino da planta. Aí, no saco embrionário, nós temos aquelas 8 células ou núcleos, que são as antípodas. Temos os 2 núcleos polares aqui na região central, 2 sinérgides e a osfera. Vou destacar aqui o saco embrionário, que é uma importante estrutura, que é o gametófito feminino. Agora, então, passando para as estruturas reprodutoras masculinas, aqui vamos representar, então, o estame. A porção dilatada chama-se antera e a porção que segura a antera é o filete. E aí, destacando a antera, sabemos que os grãos de pólen são produzidos nela. Relembrando a aula de formação do grão de pólen, aqui nós temos um micrósporo, que depois da mitose irá formar 2 células. A primeira é a célula do tubo e a segunda é a célula generativa. E todo esse conjunto com as células já diferenciadas é o grão de pólen, que será o gametófito masculino. Como então o processo se inicia? O grão de pólen ele pode ser transportado para outras flores ou então para uma mesma flor. O transporte do grão de pólen para o carpelo de uma mesma flor nós chamamos de autopolinização. E aí nós vamos ter uma aula específica só sobre autopolinização. Para essa aula, vamos entender que este grão de pólen será transportado para outra flor, irá então germinar, formando o tubo polínico, que vai crescendo no interior do estilete, até atingir o ovário. Representando aqui o interior do carpelo, nós temos o grão de pólen e o tubo polínico, que foi formado a partir da célula do tubo. Este tubo polínico vai chegar, então, no ovário e penetrar o óvulo através da micrópila. A célula generativa vai, então, se dividir, formando os 2 núcleos espermáticos. Esses 2 núcleos espermáticos irão percorrer o tubo polínico e encontrar com o óvulo. Um dos núcleos espermáticos irá se fundir com a oosfera e originar o zigoto, aqui representado. O outro núcleo espermático
irá se fundir com os núcleos polares. E dessa fusão com os núcleos polares irá surgir um tecido triploide. Este tecido é o endosperma, que irá nutrir o embrião. E aí, como foram dois núcleos espermáticos que promoveram a fecundação, nós chamamos todo o processo de dupla fecundação. A dupla fecundação ocorre apenas nas angiospermas. E a dupla fecundação por quê? Um núcleo espermático funde com a oosfera, formando o zigoto. O outro núcleo espermático funde-se aos dois núcleos polares, formando o endosperma. E então, pessoal, só quero caracterizar a ploidia das estruturas. Como nós já vimos, os núcleos espermáticos são estruturas haploides, e aí da união do núcleo espermático haploide com a oosfera haploide irá formar o zigoto, que será uma estrutura diploide. E como o endosperma veio da fusão de um núcleo espermático com dois núcleos polares, ele será uma estrutura triploide, 3N. Vamos parar por aqui com a formação do zigoto e na próxima aula continuaremos com esse processo de reprodução das angiospermas. Muito obrigada e até lá!